Boa tarde, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio. Estou aqui nessa tarde de sexta-feira para compartilhar mais uma vez com os irmãos um pouco da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam as palavras. Então só ouvir a palavra não resolve nada. Temos que ouvir e praticá-la. Eu quero falar essa tarde um pouco sobre um assunto muito interessante sobre o anticristo. Algo que quase não se prega. Então abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Que está escrito assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A palavra do Senhor fala que, segundo a Bíblia, está para vir o anticristo, pouco antes do tempo em que Jesus estabelecerá o seu reino na terra. Isso é um pequeno estudo, irmãos, uma pequena mensagem para a gente estar um pouco atento sobre esse título. Quem sou eu para encerrar o assunto? Apenas vou sintetizar um pequeno estudo para a gente entender um pouco, né? Vamos a alguns sinais da vinda do anticristo. Primeiro, vai ser diferente do arrebatamento da igreja, que não ocorrerá com sinais. O arrebatamento da igreja, a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem preparados, aqueles que morreram em Cristo, serão os primeiros a subir. Depois subirão aqueles que estão vivos. Né? Então não ocorrerá com sinais. Pode ser daqui 1 minuto, daqui 1 semana, daqui 1 mês. Agora, a vinda do anticristo, não. Pelo menos 3 sinais, 3 eventos deverão acontecer antes do surgimento dele aqui na Terra. Antes dele se manifestar. O mistério da injustiça, que já opera no mundo inteiro, deverá aumentar. Versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça é a atividade secreta dos poderes do mal que já existe no mundo inteiro, vai aumentar até alcançar o ponto máximo de zombaria e desprezo a qualquer assunto referente à palavra de Deus. Pode ver que já lançaram agora, os ativistas americanos, já lançaram agora algo para confrontar a Bíblia Sagrada, a Bíblia gay. Né? Então isso aí é uma das situações, uma das oposições que vão aparecer agora no final dos tempos. Então tudo que se diz respeito à palavra de Deus vai chegar a um grau de zombaria e desprezo máximo. Por causa desse domínio maligno, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 12. Que está escrito assim: Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje tem se visto. O amor pela família, o amor pelos filhos, o amor pela igreja, pela palavra, o compromisso com Deus tem se esfriado cada dia que passa. Os falsos profetas, surgirão muitos falsos profetas e mestres pregando entre o povo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses de novo, versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Muitos mestres surgirão pregando a palavra entre o povo. Grande parte dos crentes se desviará. A lealdade a Deus e a santidade será algo raro. Crentes aceitarão novas revelações, mesmo que elas contradizem com a palavra reveladas por Deus. Isso motivará oposição dentro da igreja. Pessoas vão se dar revelação de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, mesmo confrontando com a palavra. Ou seja, a pessoa quer ouvir o que ela quer,
Quando Deus levanta um profeta para dar umas borrachas, umas pancadas, para confrontar o estilo de vida, não é de Deus, não. O que se mais se prega nas igrejas hoje é chave de carro, é namorado, é porta de emprego, mas compromisso, uma mensagem que confronta o seu estilo de vida, tá difícil. Engraçado, tem uns profetas que só entregam isso. Quando aparece um profeta que entrega algo que vem confrontar o seu estilo de vida, aí fala que não é de Deus. Vamos lá. Homens pregando um evangelho distorcido ocuparão posições de liderança nas igrejas e escolas teológicas. Versículo 12 de Tessalonicenses 2. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O aumento incrível da imoralidade, desprezo, rebeldia contra a igreja, perversão sexual, adultério, sensualidade, músicas ímpias se multiplicarão. É duro dizer isso, mas às vezes o culto tem 1h30 ou até 2 horas no domingo. É 1h30. É louvor, é dança, é testemunho, é um monte de... Isso aí faz parte, sim, tem que ter, mas que seja um tempo mínimo. Aí quando faltando mais ou menos meia hora, 20 minutos para acabar o culto, agora chegou o momento mais importante, que é a palavra. Hipocrisia. Se fosse mais importante, ele teria dado mais credibilidade, teria separado pelo menos uns 50 minutos. Não. E é interessante que... deixa pra lá, não vou entrar muito na questão não, porque é complicado. É complicado. Quem leva o evangelho a sério, sabe o que eu estou falando. Homens pregando um evangelho distorcido. Evangelho que vem atrair multidão. Mas você não vê transformação na vida. Vai atrair multidão. Eu prefiro ser pastor de um rebanho pequeno, mas saudável, do que o rebanho de uma igreja enorme, doente. Não estou desmerecendo igrejas grandes, que Deus continua abençoando. Mas eu, pastor Cláudio, não me sinto bem. Quero dizer só um pequeno testemunho de uma amiga minha. Congregava numa igreja muito grande aqui em Betim. Não vou falar nome por motivo de ética, nem tem esse direito também. Congregou há anos. Ela adoeceu, parou de ir na igreja mais ou menos uns 3 meses. Ela doente, mas estava devolvendo o seu dízimo. Aí o negócio apertou muito, passou a não devolver o dízimo mais. Aí eles ligaram para ela, foram até fazer visita. Ué, por quê? Os 3 meses que ela não estava lá, você estava preocupado com ela? Não, com o dízimo. Igreja cheia, faltou 3 meses lá, ninguém sentiu falta. Não, meu dízimo aqui tá bom. Mas parou de devolver o dízimo e foi lá visitar ela. A ponto de ela não poder mais ir na igreja nem dizimar. Cadê a igreja que foi lá visitar ela? Deixou ela desprezada. Não tá indo em igreja mais, nenhuma. Isso é só para você ter, para a gente ter uma noção do que está acontecendo agora. Versículo 12. Multiplicação da iniquidade, o aumento incrível da imoralidade, já falei. Vamos lá. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica, conforme Mateus 24:13. Tem um remanescente nessa história aí, Mateus 24:13. Não é tudo que está perdido, não. Tem uns remanescentes, ninguém se dobra, não. Não se dobra diante de chantagem, não. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está se referindo aos crentes fiéis que permaneceram fiel diante de qualquer perseguição do inimigo. Por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até o arrebatamento da igreja. Se você faz parte da igreja, se você é um crente fiel, obediente, você é um desses remanescentes. Se sinta feliz, regozije por isso. 2. Então ocorrerá a apostasia, que literalmente significa desviar, afastar, abandonar a fé em Cristo. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja afastará da fé bíblica. Por quê? Palavras de confronto. Palavras que vão começar a denunciar o seu estilo de vida, a sua vida errada. É a palavra, não é pastor, não é apóstolo, ninguém não. É a palavra. Vão começar a confrontar e a pessoa vai começar a ficar pressionada, como se diz, ou aceita ou pula fora. Acha melhor pular fora. Por quê? Não, vou continuar do jeito que eu estou. Por quê? Porque vai confrontar o estilo de vida. Pessoas querem ir para o céu,
mas não quer compromisso com o Espírito Santo, não quer compromisso com Deus, não quer congregar a igreja alguma. Tanto Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição espiritual da igreja, moral, espiritual e doutrinária. Mateus 24, 5. Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. À medida que os dias se passarem, ímpios ingressarão nas igrejas. Esta apostasia dentro da igreja terá duas dimensões, teológica e moral. São duas dimensões. A teológica, rejeitar os ensinos de Cristo. 1 Timóteo 4, 1. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil, sem cruz, e uma graça sem valor, desprezando o arrependimento e a imoralidade. Essa é a apostasia teológica. Agora vamos à moral. Abandonar a comunhão com Cristo e voltar a se envolver com o pecado e a imoralidade. Esses dirigentes poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais. Vão pregar, mas não vão viver aquilo que prega. No púlpito é uma pessoa, mas na rua, em casa, é outra. Os vizinhos não vê Cristo na vida dele ou dela. É fácil subir num púlpito? Estou falando que eu sou santarrão, não, irmão. Não sou nenhum... Tenho falhas, como qualquer um. A palavra do Senhor fala que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ou seja, são todos pecadores, eu sou um deles. Isaías 29, 13. Vamos lá, Isaías 29, 13. Vê que o negócio não é brinquedo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca, com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. O povo aqui orava, dançava, pregava, mas os padrões morais de santidade não eram seguidos. Vamos lá, bora lá. Muitas igrejas permitirão quase tudo para ter muitos membros, dinheiro e sucesso. O evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo e confrontar o pecado, será algo raro. Filipenses 1:29. Vamos lá em Filipenses. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Glória a Deus. Romanos 8:13. Vamos lá, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e contra o seu povo e a palavra assumirá proporções espantosas. Vão começar a exigir alguns critérios para as igrejas serem abertas. Vão começar a exigir. No dia do Senhor, a ira do Senhor cairá contra aqueles que rejeitarem a verdade. Vamos voltar lá para... Agora é 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 2 ao 9.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 ao 9 não, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito que, bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Terceiro, vai acontecer um evento determinante antes do aparecimento do anticristo. Vamos lá, vamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vai acontecer um evento determinante antes do aparecimento do anticristo, que é a saída de alguém que refreia o mistério da injustiça. Alguém que impede com que a injustiça e a imoralidade e a perversão aumente. Quando o restringidor, ou seja, o que impede o aumento do mistério da injustiça, for retirado, então começará o dia do Senhor. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse restringidor é o Espírito Santo, pois só ele pode deter a iniquidade do anticristo. Então, o começo de 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Versículo 7, que nós lemos. Isso não significa que ele vai ser tirado do mundo, mas cessará a sua influência de impedir que a iniquidade e o surgimento do anticristo. Então todas as restrições contra o pecado serão removidas. Aí começará a rebelião inspirada por Satanás. Nisso o Espírito Santo continuará a agir na terra de forma restrita. Ele não vai ser tirado, não. Ele vai reduzir as suas funções, a sua operação, convencendo as pessoas de seus pecados e convertendo-as a Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Glória a Deus. Versículo 9, né? Agora o versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe, então são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Pronto, o Espírito Santo cessará suas influências. Aí o anticristo se manifesta na terra. Então Deus liberará uma influência poderosa, enganadora, sobre os que se recusam a amar a verdade de Deus. 2 Tessalonicenses, versículo 11. Vamos lá. Versículo 11. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus vai permitir a operação do erro para que creiam nela. Eles aceitarão toda mentira e engano, e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. Isso aqui vai ser permissão de Deus, tá? Muitos expositores estudiosos da Bíblia acreditam que nessa fase que o Espírito Santo cessará suas atividades, será o arrebatamento da igreja preparada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar
o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Agora as atividades do anticristo. As atividades do anticristo. Depois que ele surgir na terra, será um governante mundial e fará uma aliança com Israel por 7 anos. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o desolador. Haverá uma aliança com Israel. A verdadeira identificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper a sua aliança com Israel, tornará governante mundial, declarará ser Deus, profanará o templo de Israel e proibirá a adoração a Deus, e perseguirá severamente quem permanecer obediente a Cristo. Perseguiçãozinha aí dentro da igreja? Conversinha fiada? Você tá achando que isso aí é perseguição? O irmão passou, não te viu, não deu paz do Senhor, você faz biquinho. Tá triste que foi o irmão, não deu paz do Senhor. Prepara de perseguição aqui, ó. Tem gente, é crente mimimi, crente dodói. Fala que é de guerra ainda. Vamos lá. Ele exigirá adoração e estará no templo e será usado como centro de pronunciamento. O anticristo fará sinais e maravilhas e milagres a fim de espalhar o engano. 2 Tessalonicenses 2:9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Prodígio e mentira, ou seja, os seus milagres aparecerão autênticos para enganar as pessoas. Aparentes milagres, sinais, né? Tais sinais serão transmitidos via satélite. Pessoas ficarão impressionadas com esse líder. Hoje o presidente, quando vai dar um pronunciamento, aparece lá. Às 19 horas o presidente vai fazer um pronunciamento. Todas as cadeias de rádio e televisão é obrigada a sintonizar e transmitir esse pronunciamento. Aqui não vai ser diferente, não. Aí Jesus nos alerta em Mateus 24:24, que nem todos os milagres provêm de Deus. Aparentes manifestações do Espírito Santo ou fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras por parte da pessoa atuante. A pessoa que manifestar esses sinais, que exercer esses sinais, esses prodígios, vai ter que ter uma vida santa e um bom testemunho. Tá falando aqui, é provar a pessoa. Não é julgar, não, vai provar ela. Tá fazendo isso, tá pregando, tá revelando, tá tendo visões, tá profetizando, vai ver a vida dela. Se tem uma vida de retidão. A pessoa tem uma vida de torpeza. Não quer ver ninguém crescer. Não quer ver ninguém prosperar. Não quer ver nenhum ministério crescer. Aí fica entregando visão. Deus mandou, Deus me falou. Sei. Qual Deus? Deus de letra minúscula na Bíblia não é o Deus de Israel, não. Deus me falou, Deus mandou fazer isso, Deus mandou falar aquilo. Vai ver a vida. Estou desmerecendo, não. Tem muitos irmãos, profetas, missionários, pastores e pastoras que estão tendo uma vida de retidão. Deus está usando, está entregando e está cumprindo. Mas tem isso no nosso meio, tá? Tem isso no nosso meio. Agora vamos lá. A derrota do anticristo. No fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon, sob o comando do anticristo, e guerrearão contra Deus e o seu povo, numa batalha que envolve o mundo inteiro. Apocalipse 16:16. Apocalipse 16:16. E os que congregaram no lugar que eram hebreu se chamavam Armagedon.
Quando isso acontecer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo, seus exércitos e todos os que não obedecem ao Evangelho. Apocalipse 19, 15 ao 21. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 ao 21. E da sua boca sairá uma aguda espada para ferir com ela as nações e elas. Ele as regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso, na ira do Deus Todo-Poderoso. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá o seu reino na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganem as nações até os 1000 anos se acabarem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles grandes, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá aí, irmãos. Agora, coisinha só, isso aqui é básico. Se for abrir esse leque aqui, é mensagem para 2 horas e meia, 3 horas, que é muito versículo. É só para a gente ter uma base. Aí, ó, 28 minutos e quase 29 minutos. Deu para passar alguma coisinha para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? E que a palavra de Deus não volta vazia. Se você não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, faça isso. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando eu era criança. Não se usa batizar criança, não é bíblico. Batismo de criança não é bíblico. Senão Jesus seria batizado quando era criança. Aceita a Cristo, independente de qual igreja, que seja evangélica. Aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Batiza. E você está preparado para ir para o céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.